paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrar mais uma vez, continuando nossa catequese sobre a liturgia eucarística. Na última ceia, depois de ter tomado o pão e o cálice com vinho e de ter dado graças a Deus, sabemos que Jesus partiu o pão. A esta ação corresponde, na liturgia eucarística da missa, a fração do pão, precedida pela oração que o Senhor nos ensinou, ou seja, o Pai Nosso. E assim começam os ritos da comunhão, prolongando o louvor e a súplica da oração eucarística com a recitação comunitária do Pai Nosso. Esta não é uma das tantas orações cristãs, mas é a oração dos filhos de Deus. É a grande oração que Jesus nos ensinou. Com efeito, entregue a nós no dia do nosso batismo, o Pai Nosso faz ressoar em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Quando rezamos o Pai Nosso, oramos como Jesus. Foi a oração que Jesus proferiu e que nos ensinou, quando os discípulos lhe disseram: Mestre, ensina-nos a rezar como tu rezas. E Jesus rezava deste modo. É bonito rezar como Jesus. Formados pelo seu divino ensinamento, ousamos nos dirigir a Deus chamando-o Pai, porque renascemos como filhos através da água e do Espírito Santo. Na verdade, ninguém poderia chamá-lo familiarmente Abba, Pai, sem ter sido gerado por Deus, sem ação do Espírito, sem inspiração do Espírito Santo, como ensina São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Devemos pensar, ninguém pode chamá-lo Pai sem inspiração do Espírito. Quantas vezes as pessoas dizem Pai Nosso, mas não sabem o que estão a dizer? Porque sim, é o Pai, mas será que quando dizes Pai, sentes que Ele é o Pai, o teu Pai, o Pai da humanidade, o Pai de Cristo? Tens uma relação com este Pai? Quando rezamos o Pai Nosso, entramos em relação com um Pai que nos ama, mas que é o Espírito Santo quem nos confere essa relação, esse sentimento de sermos filhos de Deus. Que oração melhor do que aquela que Jesus nos ensinou pode nos predispor-nos para a comunhão sacramental com Ele? Além da missa, o Pai Nosso é rezado durante a manhã e a noite na oração das laudes e das vésperas. Deste modo, a atitude filial em relação a Deus é de fraternidade para o com o próximo, contribui para dar forma cristã aos nossos dias. Na oração do Senhor, no Pai Nosso, pedimos o pão de cada dia, no qual entrevemos uma especial referência ao pão eucarístico, do qual necessitamos para viver como filhos de Deus. Imploramos também o perdão dos nossos pecados e, para sermos dignos de receber o perdão de Deus, comprometemo-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E isto não é fácil. Perdoar as pessoas que nos ofenderam não é fácil. É uma graça que devemos pedir. Senhor, ensina-me a perdoar como tu me perdoastes. É uma graça. Com as nossas forças não podemos. Perdoar é uma graça do Espírito Santo. Assim, enquanto nos abre o coração a Deus, o Pai Nosso dispõe-nos também ao amor fraterno. Por fim, peçamos ainda a Deus para nos libertar do mal, que nos separa dele e nos divide dos nossos irmãos. Compreendemos bem que essas são as exigências muito adequadas para nos prepararmos para a Sagrada Comunhão. Com efeito, quando pedimos no Pai Nosso, é prolongado pela oração do sacerdote que em nome de todos suplica: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E depois recebe uma espécie de selo no rito da paz. Em primeiro lugar,
Invoca-se de Cristo que o dom da sua paz, tão diferente da paz do mundo, faça crescer a Igreja na unidade e na paz, segundo a sua vontade. Portanto, com um gesto concreto trocado entre nós, expressamos a comunhão eclesial e o amor recíproco antes de receber o sacramento. No rito romano, a troca do sinal de paz, colocado desde as antiguidades antes da comunhão, visa a comunhão eucarística. Segundo a demonstração de São Paulo, não é possível comungar o único pão que nos torna um só corpo em Cristo sem nos reconhecermos pacificados pelo amor fraterno. A paz de Cristo não pode enraizar-se num coração incapaz de viver a fraternidade e a de reparar depois de ter a ferido. É o Senhor quem concede a paz. Ele nos dá a graça de perdoar a quem nos tem ofendido. O gesto de paz é seguido pela fração do pão, que desde o tempo dos apóstolos conferiu o nome a toda a celebração da Eucaristia. Cumprido por Jesus durante a última ceia, partir o pão é o gesto revelador que permitiu os discípulos reconhecê-lo depois de sua ressurreição. Recordemos os discípulos de Emaús, os quais, falando do encontro com o ressuscitado, narram como o tinham reconhecido ao partir do pão. A fração do pão eucarístico é acompanhada pela invocação do Cordeiro de Deus, figura com a qual João Batista indicou Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. A imagem bíblica do Cordeiro fala da redenção. No pão eucarístico, partido pela vida do mundo, a Assembleia Orante reconhece o verdadeiro Cordeiro de Deus, ou seja, Cristo Redentor, e suplica-o: tende piedade de nós, dai-nos a paz. Tende piedade de nós, dai-nos a paz, são as invocações que da oração do Pai Nosso à fração do pão ajuda-nos a predispor a alma a participar do banquete eucarístico, fonte de comunhão com Deus e com os irmãos. Não nos esqueçamos da grande oração a que Jesus nos ensinou e que é a oração com a qual ele rezava ao Pai. E esta oração nos prepara para a comunhão. E vamos de música, caros irmãos. Três reis que chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver o novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Tem todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e olham todos pro céu. Esperam libertação e olham todos pro céu.
Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei. Que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei. Que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. A celebração da missa, da qual percorremos vários momentos, visa a comunhão, ou seja, a nossa união com Jesus. A comunhão sacramental, não a comunhão espiritual que podes fazer em casa dizendo: Jesus, gostaria-te de receber espiritualmente. Não, a comunhão sacramental com o corpo e o sangue de Cristo. Celebramos a Eucaristia para nos alimentarmos de Cristo, que se oferece a nós, quer na palavra, quer no sacramento do altar, para nos conformar com Ele. É o próprio Senhor quem diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo 56. Com efeito, o gesto de Jesus que deu aos discípulos o seu corpo e sangue na última ceia, continua ainda hoje, através do ministério do sacerdote e do diácono, ministros ordinários da distribuição do pão da vida e do cálice da salvação aos irmãos. Na missa, depois de ter partido o pão consagrado, ou seja, o corpo de Jesus, o sacerdote mostra-o aos fiéis, convidando-os a participar no banquete eucarístico. Conhecemos as palavras que ressoam do santo altar: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Inspirado no trecho do Apocalipse, felizes os convidados para as ceias das núpcias do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, diz núpcias, porque Jesus é o esposo da igreja. Este convite chama-nos a experimentar a íntima união com Cristo, fonte de alegria e de santidade. É um convite que rejubila e ao mesmo tempo impele a um exame de consciência iluminado pela fé. Com efeito, se por um lado vemos a distância que nos separa da santidade de Cristo, por outro, acreditamos que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados. Todos nós somos perdoados no batismo, e todos nós somos perdoados ou seremos perdoados cada vez que nos aproximamos do sacramento da penitência. E não nos esqueçamos, Jesus perdoa sempre. Jesus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Precisamente, pensando no valor salvífico deste sangue, Santo Ambrósio exclama: eu, que peco sempre, devo ter sempre à disposição o remédio. Nesta fé, também nós nos dirijamos o olhar para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e invoquemo-lo: ó Senhor, eu não sou digno de participar na vossa mesa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Dizemos isso em cada missa. Somos nós que nos movemos em procissão para receber a comunhão. Caminhamos rumo ao altar em procissão para receber a comunhão, mas na verdade é Cristo que vem ao nosso encontro para nos assimilar a si. Há um encontro com Jesus. Nutrir-se da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos. Santo Agostinho ajuda-nos a compreender isto quando narra acerca da luz recebida ao ouvir Cristo dizer: eu sou o alimento dos grandes, cresce e comer-se-me-ás. E não serás tu que me transformarás em ti como alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Encontramos no livro das Confissões, capítulo 7.
Cada vez que recebemos a comunhão, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Do mesmo modo que o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue do Senhor, assim, quando os recebe com fé, são transformados em Eucaristia viva. Ao sacerdote que, distribuindo a Eucaristia, te diz o corpo de Cristo, tu respondes Amém. Ou seja, reconheces a graça e o compromisso que comporta tornar-se corpo de Cristo. Pois quando recebes a Eucaristia, tornas-te corpo de Cristo. E isto é bonito. Enquanto nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão abre-nos e une-nos a todos aqueles que são um só nele. Eis o prodígio da comunhão. Tornamo-nos naquilo que recebemos. E vamos de música. Essa flor mais linda, maravilha de Deus, presente singular que Ele nos deu. Doce, humilde serva, escolhida pra ser mãe do mais belo poema, o príncipe da paz. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. A mais bela canção feita de amor, de todas as mulheres foste a mais feliz. Ninguém esquecerá teu imaculado coração. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. Maria. A Igreja deseja profundamente que os fiéis recebam o corpo do Senhor com hóstias consagradas na própria missa. E o sinal do banquete eucarístico exprime-se com maior plenitude se a Sagrada Comunhão for feita sobre as duas espécies. Não obstante, saibamos que a doutrina católica ensina que sobre uma só espécie recebemos o Cristo inteiro. Segundo a tradição eclesial, o fiel aproxima-se normalmente da Eucaristia em forma processional, como dissemos, e comunga de pé com devoção,
como estabelece a Conferência Episcopal, recebendo o sacramento na boca onde for permitido ou nas mãos como preferir, segundo a determinação de cada conferência. Lembremos que no Brasil, a Igreja recomenda vivamente que recebemos fazendo, colocando nossa mão esquerda, colocando nossa mão direita, fazendo este trono para recebermos o Senhor. Após a comunhão, o silêncio, a oração silenciosa, ajuda-nos a conservar no coração o dom recebido. Prolongar um pouco aquele momento de silêncio, falando com Jesus no coração, ajuda-nos muito, assim como expressando ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. A liturgia eucarística é concluída pela oração depois da comunhão. Nela e em nome de todos, o sacerdote dirige-se a Deus para dar-lhe graças por ter nos tornado seus comensais e pede que aquilo que recebemos transforme a nossa vida. A Eucaristia revigora-nos a fim de darmos frutos de boas obras para vivermos como cristãos. É significativa esta oração da comunhão, por exemplo, que pede ao Senhor que a participação no seu sacramento seja para nós remédio de salvação, nos cure do mal e nos confirme na sua amizade. Aproximemo-nos da Eucaristia. Receber Jesus, que nos transforma nele, torna-nos mais forte. O Senhor é tão bom e tão grande. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos participar da celebração eucarística de todo o nosso coração e comungando do corpo e do sangue do Senhor, possamos nos transformar nele para sermos sinais do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.